Olá, bem-vindos ao Criarte. O meu nome é Sara. Hoje é dia de atualização do nosso canal e hoje vamos continuar com as análises da obra desse grande mestre da pintura espanhola que é o Francisco de Goya. E hoje vamos continuar com as análises da obra desse grande mestre da pintura espanhola que é o Francisco de Goya. Nós temos vários vídeos acerca de Francisco de Goya. A primeira vez que falámos dele neste canal foi num vídeo acerca do romantismo. O primeiro vídeo acerca do romantismo foi assim uma introdução. Depois tivemos um vídeo apenas acerca da sua vida e da sua obra e desde aí para cá temos vindo a analisar muitas das suas obras mais conhecidas. Já analisámos aquela que é a minha preferida, que é o 3 de Maio, e também quero chamar a vossa atenção para a análise da série das pinturas negras de Francisco Goya. Hoje vamos analisar em particular uma dessas pinturas. Portanto, se quiserem ver o vídeo acerca de todas as pinturas negras, que são 14, vão ficar com a informação para além desta que eu vos trago hoje. Hoje vou-vos falar de uma dessas pinturas, de uma das pinturas negras, que é talvez a pintura mais famosa de Francisco de Goya e aquela que marca uma transição para o que vem a seguir na arte. Hoje analisamos esta obra. Esta é a obra mais famosa da série Pinturas Negras de Francisco de Goya. O seu nome é Saturno devorando o seu filho e é talvez a imagem mais famosa de toda a coleção. Foi realizada entre 1820 e 1823 por Goya na parede de sua casa. Vocês sabem que o título desta obra não foi dado por Goya porque o Goya nunca mostrou as pinturas negras a ninguém. Na verdade, elas são murais porque foram pintadas em óleo sobre parede. Ele pintou isto na parede da sua casa, nunca lhes deu título e nunca as mostrou a ninguém. Foi só depois da sua morte, quando foram abrir a sua casa para os herdeiros saberem qual era o património, que o seu filho e o seu neto descobriram então estas pinturas. Esta é a mais famosa e aqui está retratado um deus romano muito conhecido na mitologia e também muito conhecido noutras obras, como por exemplo o Rubens. Portanto, este não é um tema novo na pintura. O que é novo é a forma como o Goya decidiu abordar o tema. Aqui temos a pintura acerca de um deus romano, Saturno, que comeu os seus filhos. É uma das cenas mais perturbadoras e violentas das pinturas negras e pode causar grande desconforto quando é vista. Embora Saturno seja um personagem facilmente encontrado em outras pinturas da época, aqui, por Goya, ele recebe um tratamento muito mais melancólico. Goya destaca a parte mais brutal do mito, centralizando a face deformada de Saturno e usando uma tinta branca brilhante para os olhos, para que eles se tornem proeminentes contra a pele mais escura da figura e do fundo da pintura. Nesta imagem, Goya dá-nos um olhar louco de Saturno, que está em contraste direto com as interpretações de outros pintores sobre o mesmo assunto. Normalmente, Saturno é mostrado com um corpo idealizado para apontar a sua condição piedosa e com a sua foice. Goya aqui descarta completamente esta tradição iconográfica e concentra-se na violência da mitologia, o que faz com que este suposto deus pareça muito mais humano por causa do desespero mostrado pela sua expressão. É com certeza um dos motivos pelos quais esta obra é tão conhecida, é este sentimento perturbador de que este deus romano está louco e a sua loucura espelha-se no olhar de uma forma extremamente humana. A iconografia mitológica está aqui, mas também está aqui muito de Goya, de uma nova iconografia. Ele criou uma iconografia nova no seu trabalho e nunca um deus romano nos pareceu tanto um humano. Tradicionalmente, esta pintura tinha sido considerada estar colocada em frente à La Leucádia, na parede curta oposta do piso térreo da Quinta del Sordo. Mas Glendining, um dos grandes especialistas nas pinturas negras de Goya, traz uma nova teoria sobre a sua localização. De acordo com as fotografias que foram tiradas antes de ser arrancada a pintura da parede, esta revela uma luz possivelmente proveniente de uma janela que ilumina o quadro com maior intensidade. Do lado direito,
o que indica que deveria ser colocado deste lado da sala e, portanto, na frente não da Leocádia, mas sim dos dois velhos. E vocês podem acompanhar esta situação no vídeo das pinturas negras, mas eu também coloquei aqui um mapa daquilo que presumivelmente seria o local onde elas estavam colocadas. As pinturas negras foram trasladadas da Quinta del Sordo para o Museu do Prado. Antes de chegarem ao Museu do Prado, estiveram noutros sítios, estiveram na Exposição Mundial em Paris. Portanto, não se sabe exatamente a localização. Claro que a única coisa que nós sabemos é das pessoas que estavam lá quando foram fazer o levantamento dos bens do Goya. Há a descrição das obras, mas não há a descrição exata do local das obras. Há algumas fotografias, mas não são do ambiente todo, são apenas das obras. Percebemos que muitas coisas foram adulteradas, algumas obras foram cortadas, outras obras, ao serem restauradas, também foram assim um pouco alteradas. Por isso é que eu vos digo que provavelmente existem várias teorias onde elas estão, não temos a certeza. O que temos a certeza é que esta obra agora pode ser vista no Museu del Prado, junto com as outras 14. Goya representa aqui um tema mitológico do deus Saturno. Este é o deus do tempo. Conta-se que ele devorava os filhos que ia tendo com a sua esposa quando eles nasciam. Esta profecia dizia que um dos filhos de Saturno iria matar e ia tomar o poder para si. Para não perder o poder e a vida, o que ele fazia era matava os filhos que iam nascendo. No entanto, a sua esposa conseguiu salvar um deles, o último. Agora, se a profecia se realizou por causa das ações dele e as ações dele foram para evitar uma profecia, isso já é conversa para o Deus do destino. É muito interessante pensar nisso, não é? As ações dele para não realizar a profecia foram o que deram origem à realização da profecia. É muito interessante. O último filho era Zeus. A sua mãe impediu que Saturno o matasse e ele, já adulto, acabou por matar o pai, fazendo com que ele vomitasse todos os seus irmãos. Esta pintura mostra-nos o terrível momento em que Saturno rasga e engole um dos seus filhos. Parece atravessá-lo com a força das suas mãos, como mostra o sangue a escorrer entre os seus dedos. Um dos lugares onde observar como a alma está fora de si neste processo canibal é o olhar de Saturno. Os olhos de Saturno aparecem abertos e quase fora das suas órbitas. Além disso, vê-se um olhar cheio de tristeza contida. É como se a obstinação por devorar ansiosamente o seu filho lhe provocasse, por sua vez, uma profunda dor e muito arrependimento. Ele não está a fazer isto feliz, ele não quer fazer isto, mas é inevitável. Ele tem que o fazer. É o seu processo de loucura que o leva a esta situação. Mas não deixa de ser difícil para um pai devorar o seu filho por ostentar o poder divino e terreno. Portanto, os seus olhos são um dos elementos expressivos-chave desta obra. O foco de toda esta obra, o elemento principal desta obra, não é o ato de canibalismo em si, não é um filho devorar o seu pai. É a tristeza e a loucura que nós podemos ver nos olhos dele. Estes olhos são realmente o motivo desta obra e também a tornam muito perturbadora. Aqui, Goya coloca-nos a ser confrontados com um homem mais velho, com aspecto mais rude, numa pose que nos transmite um profundo canibalismo. Não nos é mostrado aqui um Saturno de uma maneira própria de divindade romana, como provavelmente o seria durante a época clássica ou neoclássica. Não, aqui Goya mostra-nos o lado humano e ancestral, refletido na necessidade que qualquer ser tem de conseguir sobreviver a todo custo. É uma simbiose do mito com este instinto de sobreviver à morte, que se alimenta até mesmo do seu próprio filho. Da mesma forma, com a ostentação do poder em troca deste ato tão desumano. Nós estamos a ver o exato momento em que Saturno devora o braço esquerdo do seu filho. É uma imagem dura, escabrosa e explícita pelo sangue e pelo corpo esquartejado, mas, por sua vez, é uma obra que capta com grande sensibilidade os sentimentos que carregam consigo o canibalismo, a humanidade, o arrependimento, a obstinação, a tensão, a agressividade e também a violência. Nós, nesta obra,
temos todas essas emoções numa única cena. Por isso é que ela é sempre uma das favoritas de toda a gente. Quando se pensa em pinturas negras, associamos imediatamente a imagem desta obra. As pinturas negras não são pinturas negras apenas pelos seus tons mais escuros, são também pelos seus temas mais carregados, mais sombrios. E não há nada pior que isto, pois não, um ato de canibalismo, o pai a matar um filho. A pose deste Deus também é digna de ser analisada. Ele tem uma postura claramente agressiva. Os joelhos estão flexionados e acompanham a tensão que nós vemos nos seus braços. Ele tem que segurar fortemente aquela criança para ela não resistir muito. Assim, de forma extremamente violenta, Saturno agarra o seu filho com as duas mãos e aqui ele já devorou a sua cabeça e está agora a devorar o seu braço direito. Em suma, o Goya coloca-nos em frente a um espelho. Nós vemos aqui retratado o pior da alma humana. É um Deus, é Saturno, mas as suas emoções são as piores emoções da nossa espécie. São o passar por cima de tudo e de todos para obter ou para não perder o poder. Isto é um defeito muito grande e aqui está muito explícito o que Goya nos quis dizer. É um espelho que nos mostra onde podemos nos deixar levar. Muitas vezes na nossa vida somos confrontados com passar por cima dos nossos valores e todos nós estamos dispostos a devorar aqueles que nos amam em troca da nossa natureza humana egoísta, uma escolha de todos os dias. A imagem iconográfica lembra Saturno devorando o seu filho, de Rubens, que estamos a ver nesta imagem, mas é claro que são obras completamente diferentes. Rubens é mais respeitoso com a tradição iconográfica do personagem, enquanto Goya se concentra no cruel. Na verdade, uma das coisas mais fascinantes desta obra é a sua simplicidade. É uma composição simples, é uma pintura simples e muito direta, e no entanto é muito forte. Quando olhamos com atenção, percebemos que o Goya aqui já está a arranhar a abstração, vocês reparam neste fundo, e Goya também se destaca na qualidade expressionista na cabeça de Saturno. Esta obra possui uma grande qualidade plástica, com pinceladas fortes e vigorosas, sob as quais se esconde um desenho perfeito. É uma pintura de contrastes, já que a figura do Deus se projeta de um espaço escuro e neutro, quase irreal. Os vermelhos do sangue destacam sobre os pretos e cinzas, alcançando um efeito assustador. Em relação à textura da pintura, esta é áspera e é muito espessa. Usa-se a técnica de empastamento pesado e de pinceladas visíveis. Goya usou aqui uma técnica chamada afresco secco, que envolve a aplicação de tinta numa superfície seca de gesso para criar a pintura. Esta técnica permitiu que ele acumulasse camadas de tinta e criasse uma superfície fortemente texturizada, o que aumenta a sensação geral de horror e brutalidade na pintura. O uso de uma paleta de cores limitada e iluminação dramática com claro-escuro também contribuem para esta atmosfera inquietante da pintura. Saturno, devorando seu filho, de Francisco Goya, é conhecido por suas linhas fortes e ousadas que criam uma sensação de caos e movimento na pintura. O uso de Goya de linhas pontiagudas e irregulares e formas angulares contribui para o sentimento geral de horror e violência na cena. As linhas utilizadas por Goya são grossas e são fortemente enfatizadas, aumentando a sensação de profundidade da pintura. O uso de diagonais fortes também cria uma sensação de tensão e desconforto na composição. Aqui, a Saturno devorando seu filho, Goya opta por uma pintura retangular, com a figura central de Saturno dominando por completa a composição. Na verdade, na série das pinturas negras, Goya usa diversas formas de composição, muitas delas extremamente desequilibradas, o que fazem com que a nossa atenção se prenda mais fortemente, e ele também pinta ao baixo e ao alto. Este caso é uma pintura ao alto. Aqui, a forma do corpo de Saturno é torcida e contorcida, criando uma sensação de movimento e violência que ecoa nas formas circundantes. A outra pequena forma que aparece nesta pintura, que é o filho de Saturno, é uma figura pequena, uma figura vulnerável, mas também está distorcida e contribui para a sensação de horror e caos nesta cena. Saturno devorando o seu filho é também caracterizada pela tridimensionalidade e pela solidez. Goya usa uma técnica chamada
chamada chiaroscuros, temos vídeo acerca disso, podem consultar, eu vou deixar aqui o card na imagem, e através do chiaroscuro Goya conseguiu criar uma sensação de profundidade e volume na pintura, com a figura central de Saturno a parecer emergir do fundo de forma dramática e contundente. O uso de tinta espessa e fortemente empastada também aumenta a sensação da fisicalidade e substância da pintura. Em relação ao espaço, Goya define esta obra com uma sensação de claustrofobia e também de confinamento. As figuras na pintura estão amontoadas num espaço apertado e comprimido, com o corpo maciço de Saturno dominando o primeiro plano e parecendo pressionar outras figuras. O uso de iluminação dramática e fortes contrastes de claro e escuro também contribuem para a sensação de confinamento e escuridão no espaço. O uso de escorço e perspectiva distorcida por Goya aumenta a sensação geral de desconforto e de desorientação na composição, criando uma sensação de distorção física e psicológica. Uma pintura com uma composição muito simples, mas que, quando analisamos, temos muito que analisar. Vocês perceberam aqui a genialidade técnica de Goya e a genialidade psicológica de Goya. Esta é uma pintura que nos perturba a nível psicológico e que a sua técnica foi feita para produzir essa sensação. Mas afinal, quem é Saturno? Quem é este deus? Segundo a mitologia, Saturno é o deus do tempo. Ele foi avisado que um dos seus filhos o irá derrubar e começou a devorar a sua prole para evitar que isso acontecesse. Aqui, a pintura é amplamente interpretada como uma representação do poder destrutivo. A nível mitológico, Saturno é o deus do tempo que sabe que existe uma profecia em que um dos seus filhos o vai derrubar. No entanto, nesta obra ele é muito mais do que isto. O Goya pinta-nos aqui um retrato da tirania, do poder destrutivo e da insanidade. Goya pintou a obra durante um período de turbulência política e de muita violência em Espanha, e muitos historiadores veem esta pintura como um reflexo dos horrores da guerra e do abuso de poder. A pintura também é vista como um comentário acerca da natureza destrutiva do patriarcado e o abuso nas relações familiares. A figura de Saturno, que é o pai, é o assassino, representa o poder destrutivo da autoridade patriarcal e a maneira como ela pode se voltar contra aqueles que deveria proteger. Nessa interpretação, a pintura é uma crítica poderosa aos abusos do poder e à necessidade dos indivíduos resistirem às estruturas e aos sistemas opressores. Saturno devorando o seu filho é uma obra de arte profundamente perturbadora e poderosa, que continua a ressoar com os espectadores nos dias de hoje, transmitindo uma mensagem atemporal sobre o poder destrutivo da tirania e da opressão. Não podemos esquecer nunca que esta obra de Francisco Goya foi pintada entre 1820 e 1823, durante um período extremamente turbulento em Espanha, e que Goya ele próprio assistiu aos horrores de uma guerra civil e também da guerra entre a França e a Espanha. A Espanha era um país ocupado, foi um país ocupado, era um país dividido entre aqueles que apoiavam os franceses e aqueles que apoiavam a monarquia espanhola. A guerra civil foi de uma violência atroz. Existe uma série do próprio Goya acerca da guerra, acerca destas centenas de milhares de pessoas que foram devastadas e de todos os horrores que ele pôde ver. E depois da guerra, a Espanha foi governada por um novo rei, Fernando VII, que era conhecido pela sua repressão à dissidência política e o seu grande apoio à Inquisição da Igreja. O próprio Goya havia sido pintor da corte, Fernando VII, mas ficou desiludido com as políticas do rei e com a violência que testemunhou durante a guerra. Saturno devorando o seu filho pode também ser visto então como um reflexo da violência e do horror que Goya testemunhou neste período, bem como uma crítica aos abusos do poder e à natureza destrutiva da Igreja e do rei. Temas como brutalidade, opressão e guerra, esses horrores são temas muito comuns na obra, não só de Goya, mas nos pintores desta época, porque era exatamente isto que eles estavam a viver. E não se consegue retirar a vida do artista da sua obra. É ou não é? Claro que uma das razões também que esta obra é muito importante é pelo seu afastamento completo do estilo neoclássico, que tinha dominado a arte espanhola durante o século XVIII. Aqui o Goya usa claro escuro e uma pincelada expressiva e emocional, ou seja, é um afastamento completo do estrito formalismo do neoclassicismo e pronuncia o surgimento do romantismo na arte. O nome Saturno devorando o seu filho foi dado por historiadores de arte que tentavam identificar as figuras representadas
usadas nas pinturas negras. Nunca foi o Goya a dizê-lo. Esta obra foi interpretada de muitas maneiras diferentes ao longo dos anos. Alguns viram esta obra como os reflexos dos próprios medos e das ansiedades do pintor, enquanto outros a veem como um comentário sobre a natureza destrutiva do poder e da autoridade. A pintura foi considerada escandalosa, foi considerada controversa quando foi descoberta. Alguns críticos de arte ficaram horrorizados com as suas imagens gráficas e temas perturbadores, enquanto outros elogiaram a sua força bruta e intensidade emocional. Esta obra, na verdade, apresenta-nos um Goya diferente e um Goya que entrou para o romantismo. Este Goya já não é barroco, já não é rococó, já não é neoclássico. O romantismo da obra tem a ver com o seu significado, a sua parte mitológica, as suas personagens, as suas crenças. Esta obra de Goya está muito ligada ao romantismo na sua temática, por apresentar esta violência, este contexto social que o artista estava a viver, esta parte mitológica, tem muito a ver com o romantismo, porque era exatamente isto que os pintores do romantismo faziam. Usavam as suas obras para mostrar como estava a sociedade na altura. Não é nada polido, não há nada assim daquela beleza grega nua, clássica, aquelas guerras sem sangue, não. Aqui ele faz-nos um retrato da brutalidade que realmente se vivia, e isto é extremamente romântico. A obra é um reflexo do momento histórico. É possível fazer uma reflexão da imagem de Saturno que devora seu filho como um momento sombrio que Goya passava nesta fase. Ele colocou a sua angústia e o seu descontentamento, tanto social quanto pessoal, na sua obra. E claro que esta tendência expressionista que Goya aqui nos apresenta também vai servir de inspiração a muitos artistas contemporâneos. Esta maneira de deformar os corpos e os gestos destas figuras como se fossem quase bestiais vai influenciar pintores do século XX como Solana e Francis Bacon. Goya aqui mostra-nos a violência, a irracionalidade presentes na sua própria vida. Saturno devorando o seu filho, uma obra realizada entre 1820 e 1823 pelo gênio da pintura Francisco de Goya. Francisco de Goya é considerado o último dos grandes mestres e o primeiro dos novos mestres. É uma obra que marca o romantismo, o período romântico na vida de Goya. Claro que é um romantismo muito diferente daquele que temos estado a estudar, que tem sido o alemão. Este é um romantismo espanhol, muito diferente, mas também muito bonito. Enfim, e assim, analisamos mais uma obra de Goya, esta das suas obras mais famosas. Nós ainda vamos ter mais uma análise das obras do Goya, vamos analisar uma série e também vamos ter alguns vídeos fora dos estúdios. Vocês já perceberam que eu volta e meia dou assim umas voltinhas e quero-vos trazer outras coisas, até porque nós precisamos de fazer uma pausa, porque eu estou mergulhada no universo de Goya. Goya é fascinante, só tem um problema: quando nós mergulhamos na obra de Goya, nós não conseguimos sair. Eu acho que é muito parecido com o Picasso. Quando nós começamos a conhecer, compramos mais um livro e mais um livro e mais um livro e não saímos deste universo, e não nos faz bem estar muito tempo preso nas pinturas negras, na violência da guerra. Eu estava a precisar de sair um pouco. Mas tudo bem, porque assim que acabarmos Goya, já só temos mais um vídeo acerca dele, vamos então voltar para a França, vamos para o romantismo francês, que não é nada leve. Mas já não é como Goya. Eu sou apaixonada pela obra de Goya, gosto muito, 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 e espero que vocês também estejam a gostar. Eu vou deixar um espaço lá mais para a frente, daqui a uns meses, porque eu depois até vou fazer uma pausa, vou de férias, mas vamos continuar a ter vídeos, mas eu pessoalmente vou descansar um pouco a minha cabeça, fazer uns vídeos mais leves, e vou deixar ali uma semana no fim de julho, início de agosto, para mais uma obra de Goya, e aceito sugestões. Portanto, deixem por baixo deste vídeo uma obra que eu ainda não tenho analisado e que vocês queiram ver aqui analisada, que eu vou trazer assim como miminho, como um presente. Pode ser? E pronto, por hoje é tudo. Terminamos a análise de Saturno, devorando seu filho, uma das obras-primas das pinturas negras de Goya, deste seu período tão fantástico, uma obra que marca o início para uma nova forma de fazer arte, muito, muito importante. E então, se quiserem apoiar o nosso canal, podem primeiro deixar um comentário simpático e fazer um gosto,
É sempre muito bom quando recebo um comentário gentil, fico muito feliz. Podem pagar-me um café, podem se tornar membros do Clube Criarte e podem comprar merchandising. Nós temos uma lojinha a vender umas coisas giríssimas. Eu ainda só consegui fazer uma imagem, que é uma imagem da rapariga com o brinco de pérola, mas vou fazer mais, ok? Entretanto, podem comprar, podemos pôr assim um uniforme. Eu também já mandei vir as minhas, estou feliz da vida. E na próxima semana, na próxima segunda-feira, voltamos então com mais atualizações aqui no Criarte. Eu sou a Sara, fiquem bem e vão passear. Vou aliviar a cabecinha, aliviar. Tchau!